Nesse vídeo eu vou entrevistar Guilherme Boulos, o coordenador do MTST e pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSOL. O caminho que nós temos para derrotar o Bolsonaro em 2022 é o Lula. Tipo, quantos deputados o Alckmin tem no Congresso? Nenhum. Se perguntar para o Flávio Bolsonaro como faz uma rachadinha, ele vai te explicar e vai dar uma aula de pós-graduação. Então a nossa entrevista de hoje vai ser com o Guilherme Boulos, como eu falei na abertura. Tudo bem, Boulos? Obrigado aí por você ceder teu tempo aí para a gente bater esse papo. Tudo bom, Chico? Satisfação estar contigo, agradeço o convite e a oportunidade de poder falar com o teu público aqui, com o público do UOL. E antes de começar a entrevista, queria te avisar que o Vaca Atolada voltou a bombar. Aí sim, hein? Essa é uma boa notícia para o Brasil. Para quem não conhece, para o pessoal do restante do Brasil aí, o Vaca Atolada é um botequim de roda de samba de raiz aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, um lugar, um ponto de resistência cultural e de efervescência política, muita discussão política. Resistiu durante a pandemia, o Boulos ajudou também a chamar para o crowdfunding, resistiu e está de novo bombando aqui o Vaca Atolada. Só para te passar essa boa notícia, no vídeo de tantas más notícias, tem uma boa aí. Ô Boulos, no último artigo que você fez para a Folha de São Paulo, o título dizia, né, Lula sim, Alckmin não. E você vinha ali listando os motivos pelos quais você falava isso. E anteontem, o ex-presidente Lula disse que vai lançar sua candidatura em abril e quer fazer esse lançamento tendo no palanque, ou no momento lá do lançamento, você e o Alckmin. E aí, como é que você resolve essa equação aí? Chico, eu estou convencido que o caminho que nós temos para derrotar o Bolsonaro em 2022 é o Lula. O Lula é o candidato que tem melhores condições para derrotar o Bolsonaro. Tenho trabalhado no PSOL para que o PSOL consolide o seu apoio ao Lula. A coisa tem ido para essa direção. E disse, como tenho dito e repito novamente aqui, que eu acho um sinal muito ruim o Alckmin de vice. Por algumas razões, Chico, vou listá-las novamente. Primeiro, simbolicamente é ruim, sobretudo para quem é de São Paulo como eu. O Alckmin foi governador de São Paulo em 3 oportunidades e fez governos à direita, fez governos que atacaram o serviço público. Eu fui professor durante o governo do Alckmin, era um distrato com a educação que você não acredita. Faltava papel higiênico na escola, não tinha reajuste salarial, não tinha plano de carreira. O Alckmin foi o governador que ordenou o despejo do Pinheirinho em São José dos Campos, uma das maiores barbaridades que a gente viu de ataque ao direito da moradia. Então tem um simbolismo ruim. Segundo, nós vivemos há pouco mais de 5 anos um golpe parlamentar no Brasil urdido por um vice. O Michel Temer arquitetou com Eduardo Cunha o golpe contra Dilma. O Alckmin, embora eu acho que pessoalmente ele é menos desleal do que o Michel Temer, ele vem de um mesmo campo político e que vai ter a confiança de setores do mercado que podem ter conflitos com o governo do Lula, de setores do centrão, da direita política. Então, acho que esse é um sinal de alerta. E terceiro, porque eu acho que essa aliança agrega pouco voto. Eu considero bastante compreensível que o Lula faça gestos para o centro, para buscar ampliar, isolar o Bolsonaro na extrema-direita. Agora, eu acho que o Alckmin não representa um gesto que agregue eleitoralmente de maneira significativa ante o desgaste que ele traz. Mas o próprio ex-presidente Lula disse numa coletiva que o objetivo de chamar o Alckmin era, na verdade, pós-eleição, seria para a tal famosa governabilidade. Né? Seria Chico, quantos deputados o Alckmin tem no Congresso? Nenhum. O Alckmin não tem. Pega a bancada do PSDB, que já é bastante diminuta hoje no Congresso. Quantos respondem ao Alckmin? Assim, eu, de fato, vejo assim, é óbvio que tem esse simbolismo de dar confiabilidade, mas eu acho que o Lula não precisa disso, ele governou 2 vezes o Brasil, né? Fez alianças, fez pacto, manteve a governabilidade, mas enfim,
Eu acho que isso não é digamos, o tema que impedirá o PSOL de buscar uma unidade do campo progressista contra Bolsonaro. Onde é que nós estamos focando, Chico? E tivemos, nessa semana passada, a primeira reunião formal entre a comissão do PSOL, onde eu faço parte, junto com o Juliano e a Talíria, com a direção do PT, para discutir programa. Eu acho que a maior contribuição que o PSOL pode dar nesse processo é colocar pontos programáticos que são muito caros para nós, como revogação do teto de gastos, como uma reforma tributária progressiva que taxe os bilionários e combata a desigualdade via sistema tributário, como uma agenda ambiental ousada contra o desmatamento, em defesa dos povos indígenas, por transição energética, por um outro modelo agrícola no Brasil. Então, é nesse ponto que nós queremos centrar o debate. Mas, uma curiosidade, em abril, o ex-presidente Lula convidando você para o lançamento e convidando o Alckmin, você vai estar lá se relacionando normalmente? Como é que seria esse encontro? Veja, o pessoal nem tomou a sua definição formal ainda, Chico, que deverá ser tomada no fim de abril, numa conferência eleitoral do partido. Então, para mim também é delicado. Eu não faço voo solo. Eu sempre construí política coletivamente dentro dos grupos que eu atuei, do movimento social e agora partidariamente no PSOL já há alguns anos. Então essa discussão vai ser feita dentro do partido. Uma última pergunta dentro dessa questão do vice Alckmin. O Chavoso da USP, um youtuber brilhante que é oriundo da periferia de São Paulo, ele causou uma polêmica grande outro dia no Twitter. Ele disse até que congelou a conta dele no Twitter por causa da treta, que as redes sociais são um terreno aberto para tretas, né? Que ele disse que acordou, soube da parceria do Lula com o Alckmin e falou assim: é o primeiro voto nulo que eu vou dar na minha vida. Você acha que é possível isso, de ter uma reação de uma juventude da periferia que foi afetada pelo governo Alckmin, que chegue a esse ponto de ir para o voto nulo por causa do ex-governador paulista? É evidente que o Alckmin gera desconforto. No governo do Alckmin, aumentou, por exemplo, a letalidade policial contra jovens negros nas periferias de São Paulo. Então, esse é um fato real do qual a gente tem que partir. Agora, essa eleição, Chico, vai ser uma eleição muito polarizada entre o Lula e o Bolsonaro. Eu acho que essa mesma juventude da periferia pôde sentir na pele o que é o governo Bolsonaro. Um governo genocida, um governo autoritário, um governo de desprezo aos pobres, tem povofobia, detesta povo, tanto na sua política econômica como no conjunto das suas pessoas, detesta a diversidade, é intolerante, é odioso. Então, no clima que nós vamos estar no processo eleitoral, que na minha opinião vai ser muito conflagrado, acho que não tem jogo ganho, no clima que nós vamos estar nesse processo eleitoral, eu acredito que nessa polarização a tendência de toda a oposição ao bolsonarismo, aqueles que não querem que o Bolsonaro continue no poder, será votar no Lula. Agora, o Lula disse recentemente também que, se ele for eleito, o MTST vai ter um papel de protagonista no governo. Como é que seria isso? Como é que você imagina uma participação num possível governo Lula, dando contribuições decisivas? Em que você acha que o MTST pode atuar? Eu acho que o grande papel que o MTST pode ter é na formulação de programas. Você pega o que foi o programa habitacional do governo Lula e depois da Dilma, o Minha Casa Minha Vida, embora ele teve uma parceria com o movimento social, que é o Minha Casa Minha Vida Entidades, isso não foi nem 2%, 3% das habitações construídas pelo programa. O grosso foi feito a partir do sistema tradicional, junto com empreiteiras. E nós sempre criticamos isso. Dialogamos com o Lula, dialogamos com a Dilma, com quem passou pelo Ministério das Cidades, do ponto de vista de você ter um programa que valorize mais as experiências de autoconstrução, de mutirão, que seja inclusive mais rápido, mais barato, que inclua não apenas moradia, mas cidade, pensar sobre a cidade. Não dá para sair construindo conjunto habitacional com 5 mil apartamentos lá no fundão, onde não tem infraestrutura, onde não tem serviços, onde é distante de onde as pessoas trabalham. Então, você tem que ter um programa habitacional que calcule direito à cidade,
que também saiba utilizar imóveis que estão abandonados nas regiões centrais, uma pauta que nós defendemos aqui em São Paulo com força na eleição de 2020, para que seja transformado em moradia popular, nas regiões onde está a concentração de serviços públicos e da oferta de emprego. Nisso você toca na mobilidade, você reduz as distâncias, que é um debate urbanístico que está acontecendo em nível internacional hoje. Então, nestes temas, que o MTST sabe porque sente na pele, sabe porque está junto todos os dias com o pé no barro, com as pessoas que sofrem com a falta de moradia, essa pode ser a grande contribuição. Na formulação de um programa habitacional para o Brasil, que seja mais participativo e que considere o direito à cidade, além de resolver o drama que nós temos visto, a tragédia da falta de habitação, de gente morando na rua nas grandes cidades brasileiras. Bom, já que você é professor de ofício, eu queria te pedir para você dar uma aulinha para duas pessoas, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Acho que se confundiram, não entenderam bem qual é o papel do MTST. O Flávio Bolsonaro fala, o pessoal do campo, e o Eduardo Bolsonaro fala invasão. Então, você pode explicar tanto para o Flávio quanto para o Eduardo e para outras pessoas que estão vendo a gente e que ainda não entendem bem qual é a dinâmica do MTST, até porque é um movimento que atua muito mais em São Paulo e no Rio, em grandes cidades, e pessoas do restante do Brasil talvez não entendam bem. Como é a dinâmica do MTST? Vamos lá, Chico. Olha, esses dois eu acho que não são critério, né? Se perguntar para o Flávio Bolsonaro como faz uma rachadinha, ele vai te explicar e vai dar uma aula de pós-graduação. Se perguntar para o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, como é que frita hambúrguer, meu irmão, ele pode até fritar um bom hambúrguer. Agora, essa turma vive de mentira. Eu tenho dúvidas até se é desinformação ou o esforço de desinformar os seus seguidores, porque... Mas quando o pessoal do campo, aí eu perdi todas as esperanças. Mas, enfim, vamos conversar com aquelas pessoas que interessam, que são aquelas que talvez não conheçam a atuação do MTST, do MST, que foi a confusão que ele fez. O MTST é um movimento urbano que atua nas grandes cidades brasileiras na luta por moradia popular. Então, a atuação do movimento é identificar imóveis que estão abandonados há muitos anos, às vezes há décadas, que não pagam IPTU, que às vezes devem mais imposto do que o valor desses imóveis, e fazer as ocupações para pressionar o poder público para que esses imóveis sejam destinados para a moradia popular. Vale dizer que imóveis nessa situação estão ilegais, de acordo com a Constituição e com o Estatuto da Cidade, que determinam a função social da propriedade e a desapropriação de imóveis ociosos para a finalidade de moradia popular. Isso é o MTST. O MST atua no campo, né, na luta por reforma agrária, por agroecologia, por um outro modelo agrícola para o Brasil, não com latifúndios enormes, com expansão de fronteira agrícola sobre a Amazônia, com o uso abusivo de agrotóxicos, alguns deles cancerígenos, que estão querendo aprovar agora no Congresso Nacional. A atuação do MST é por reforma agrária e segurança alimentar. E só para marcar, você já explicou isso na campanha presidencial, fez material ótimo de informação na rua para as pessoas que tinham dúvida, mas só para marcar que é tudo isso feito dentro da lei. Não tem nenhuma invasão, ninguém entra na casa de ninguém, tirando as pessoas que estão morando, sai daí que a gente vai entrar na sua casa, não existe isso, né? Justamente. Aliás, ontem, ou agora essa semana, anteontem, o Bolsonaro, na live semanal dele, embarcou na onda dos filhotes e veio dizer uma coisa, não, o MTST, o Lula falou do MTST só sabe invadir casa, né? O MTST... Assim, é impressionante o quanto as pessoas insistem em reduzir um debate complexo a meme, a lacração, aquilo que depois vem os seus fiéis seguidores só para bater palma, né? É muito cômodo fazer isso. E é triste ver isso diante, por exemplo, de uma população de rua. Aqui em São Paulo aumentou mais 60% em 3 anos. Eu sei que no Rio de Janeiro também. Sei que em boa parte das cidades do Brasil a gente vê campos de refugiados se estabelecendo, de gente jogada nas ruas. Nós vivemos uma crise habitacional urbana gravíssima no Brasil. E o que os movimentos sociais fazem não é fora da lei, não é tomar a casa de ninguém. Isso é um absurdo, isso é uma caricatura. O que os movimentos sociais como a MTST fazem é lutar para que as pessoas tenham moradia com dignidade. Bom, sua pré-candidatura ao governo de São Paulo vai até o final. Mesmo tendo o Haddad, mesmo tendo essa boa relação com o PT,
você vai correr no seu campo, né, na candidatura até o final? Chico, olha, o PSOL lançou o meu nome. O PT lançou o nome do Fernando Haddad. É óbvio que o ideal para o campo progressista seria ter unidade. Aqui nós vemos em São Paulo uma hegemonia de quase 30 anos do PSDB, a máquina tucana é poderosa, o Bolsonaro vai vir também tentando emplacar o seu candidato aqui no Estado. Mas nem sempre isso é possível. Nós vamos seguir buscando unidade. O esforço de unidade do nosso lado nunca deixou de existir. Agora, os partidos precisam ter o seu espaço preservado. Unidade não pode se dar sob imposição, sob hegemonismo. O cenário, o quadro que nós temos nesse momento é esse, de duas candidaturas da esquerda no estado de São Paulo. Vamos seguir até o último minuto buscando unidade. Se não for possível no primeiro turno, que seja no segundo turno. O deputado Glauber Braga lançou a sua pré-candidatura também à presidência da República. Você acha que o PSOL pode acabar optando por esse caminho? É meio difícil, né? Acho que a tendência não é essa, né? Eu tenho o maior respeito pelo Glauber, Chico, um parlamentar muito combativo no Congresso Nacional, gosto muito da trajetória dele. Agora, a posição de lançamento de uma candidatura própria do PSOL é minoritária no partido, né? Não prosperou no Congresso do partido no ano passado, e a tendência hoje do PSOL é de caminhar para o apoio ao Lula dentro de uma unidade progressista, colocando os seus temas programáticos. Essa é a situação que nós temos. Paulo, em São Paulo, qual seria a sua prioridade como governador eleito? O que você teria como prioridade? Claro que moradia seria um deles, né? Mas quais outros? Chico, eu te colocaria de forma muito geral 3 pontos. O primeiro deles é retomar o desenvolvimento econômico no estado de São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, tem 1/3 do PIB nacional, né? Um orçamento de 300 bilhões ao ano e está paralisado há muitos anos. Derrapa. Aliás, está recuando, andando para trás. Sofre um processo de desindustrialização. Grandes empresas indo embora. Pega a região do Vale do Paraíba. Só no último ano perdeu a fábrica da Ford, perdeu a fábrica da LG. São Paulo tem um potencial tremendo no âmbito da ciência e tecnologia, né? 3 universidades públicas estaduais potentes, né? Institutos. Pega o Instituto Butantan, o papel que teve na vacina. Você tem todo um potencial que é subaproveitado do ponto de vista de propor um novo modelo de desenvolvimento. Desenvolvimento econômico com combate às desigualdades sociais e que seja sustentável ambientalmente. Nós queremos trazer isso para a agenda, que o PSDB perdeu esse rumo. Segundo, uma recuperação dos serviços públicos. A turma do PSDB é maníaca de privatização. Eles terceirizaram tudo aqui no estado, tudo. Pega o preço do pedágio numa rodovia paulista, um dos mais altos do Brasil, me arrisco a dizer que talvez esteja um dos mais altos do mundo. Você vai descer para a Baixada aqui, de São Paulo para a Baixada, você paga quase R$40 no pedágio da Imigrantes. Sabe? Uma concessão. E aí, agora você pega a linha essa semana deu de novo problema na CPTM, que são os 3 metropolitanos. Foi privatizada. Eles entregam, terceirizam, não fiscalizam, o povo fica prejudicado por isso. Os servidores públicos são tratados igual lixo nesse estado, na área da educação, da saúde, da assistência social, em todas as áreas. Então nós precisamos recuperar a capacidade do serviço público se desenvolver, valorizando também os servidores, a segurança pública inclusive. E o terceiro ponto é um projeto que a gente chamou na construção programática de projeto Periferias. Ou seja, você precisa ter uma atuação incisiva, orientando o orçamento do estado de São Paulo para as regiões mais pobres. É inadmissível que um estado tão rico como São Paulo tenha gente passando fome, como tem no Vale do Ribeira, como tem nas comunidades e periferias aqui da região metropolitana e de outras grandes cidades do estado, que tenha tanta gente morando na rua e você não tem um programa habitacional decente. O Dória extinguiu a CDHU, que era a Companhia de Habitação do Estado. Então, você tem que ter um programa integrado na área de geração de renda, moradia popular, saneamento básico, educação, saúde, assistência social, ou seja, nas grandes áreas sociais para combater os gargalos de desigualdade que a gente tem no estado mais rico do Brasil. Uma curiosidade que eu queria matar com um candidato do seu perfil, talvez também com um candidato com o perfil do Freixo aqui no Rio, acho que talvez tenha um problema, uma questão parecida.
Como é que você acha que se daria um relacionamento com a polícia militar ou com a polícia civil no governo Boulos? Assim, eu fico pensando a mesma coisa com relação ao governo Freixo, já que vocês sempre estiveram do outro lado defendendo as pessoas que muitas vezes são vítimas da truculência policial, fazem críticas à polícia e a gente sabe que eles recebem mal. E mais do que nunca, com o Bolsonaro no poder, eles criaram aí uma organicidade aí bem estranha. A gente está vendo lá em Minas o que está acontecendo, né? Como é que você acha que se daria um relacionamento Boulos e polícia num eventual governo? Chico, não existe contradição entre você tratar os policiais como servidores públicos e valorizá-los, inclusive, porque estão sucateadas. A polícia de São Paulo está lá atrás, uma das que recebe pior salário, não tem reajuste há um tempão, e você ter um controle social sobre a polícia que evite e coíba e puna exemplarmente abusos praticados por agentes policiais. Eu não vejo contradição nisso. Eu, inclusive, tenho dialogado com sindicatos de policiais, sobretudo da Polícia Civil, porque a Polícia Militar não pode se organizar em sindicatos, constitucionalmente. Mas eles têm me dito, assim, olha a situação aqui, eu estava reunindo com um sindicato aqui da região do Alto Tietê, que é metropolitana aqui em São Paulo. Um escrivão cuida de mais de 1.000 inquéritos. Isso quer dizer isso? Como é que você vai cobrar que essa Polícia Civil tenha resultado investigativo? Você sobrecarrega, não se abre concursos. Sabe? Então nós temos que fazer um investimento pesado em inteligência, em investigação, em pessoal, valorizar o pessoal da segurança pública, ter plano de carreira, ter plano de formação e qualificação. Isso é essencial. Para uma segurança pública adequada, você tem que ter uma polícia bem formada e com a valorização salarial devida. Ao mesmo tempo, nós não podemos admitir que alguém que deve zelar pela segurança pública use do seu poder para cometer violências ilegais contra a população, e aí particularmente contra a população periférica, a população pobre, a população negra, que são os grandes alvos da violência e da letalidade policial. Né? Então você tem que ter medidas. Aqui se começou a fazer a câmera, você tem a câmera na farda do policial. Ainda não foi ampliada em larga escala. Essa é uma medida que eu acho muito importante. E ela é uma questão de controle da sociedade sobre um agente público, né? Onde você tem índices de letalidade altíssimos. Você tem uma corregedoria atuante que não cria um sentimento de impunidade para quem abuse do seu poder. Eu não vejo contradição, pelo contrário. Eu vejo que essas duas linhas combinadas caminham para você ter uma segurança pública de verdade num estado como São Paulo. Para terminar, Boulos, vamos voltar um pouquinho para a política nacional. A última pesquisa que saiu agora de intenção de votos para presidente mostrou uma redução da diferença de Bolsonaro em segundo para Lula em primeiro. A diferença que era de 18 pontos, se não me engano, passou para 15 pontos. E há quem diga que a tendência é que reduza ainda mais, até porque o governo, a máquina do governo, está investindo muito, gastando muito nessas benesses que distribuiu para os cabos eleitorais e deputados do Brasil todo no orçamento secreto e outras artimanhas, e algumas lícitas, outras nem tanto, que o governo federal tem. Então, como é que você prevê essa campanha, que você já disse que vai ser uma campanha complicada, mas assim, como é que você vê esse ano aí, quais são os riscos e por onde deve caminhar uma candidatura de esquerda para que as coisas caminhem bem? Quais serão os maiores obstáculos? Chico, se há alguma coisa, olha que eu sou corintiano, hein? Que a final da Libertadores ensinou pra gente é que não existe jogo ganho. O Flamengo tinha um time melhor que o do Palmeiras e perdeu. Então, assim, em eleição também não existe jogo ganho. Então, vai ser preciso um processo de mobilização e engajamento dessa campanha. Tenho dito isso para o próprio Lula. Na reunião que nós tivemos entre o pessoal do PT, foi um ponto que a gente fez questão de marcar a importância de ter comitês nas periferias, nos bairros, nos interiores,
de ter a militância engajada, animada, valorizada, fazendo campanha, fazendo diálogo, né? Ter uma campanha na rua e mobilizada será essencial. Esse ano não tem espaço para campanha banho-maria. Sabe, vai ter que ser, vai ter que ter muito engajamento e muita mobilização. Porque o bolsonarismo, ao seu modo, também produz isso. E eles vão atuar, como você lembrou, em duas frequências. A frequência que eles sempre atuaram, que é essa do submundo da rede social, é do disparo em massa, é da fake news, como eles ganharam as eleições em 18, e agora vão ter a outra frequência mais oficial, que é a da máquina, que é tempo de TV, que é aliança partidária, que são palanques regionais. Então, vai ser uma eleição dura, difícil. Eu acredito que o Lula é favorito para ganhar as eleições, pela tragédia que é o governo Bolsonaro, pela memória que existe também em relação ao governo do Lula, mas nós vamos precisar ter o time na rua, né, e muita mobilização social para ganhar e ganhar bem as eleições de outubro. Ok, Boulos, obrigado pela entrevista, obrigado por você ter me informado sobre a final da Libertadores, porque eu sou vascaíno, não tenho acompanhado futebol ultimamente, então nem sei quanto foi o jogo do Flamengo e do Palmeiras, não estou sabendo nada disso. Acho que eu tenho acompanhado golfe ultimamente, então estou tentando tirar lições de lá. Obrigado aí pela sua entrevista, pelo tempo que você dispensou, e vamos ver se as coisas caminham de uma forma pacífica, né? Esse é uma outra preocupação, né? De um ano violento, tomara que tudo se encaminhe de forma pacífica e democrática realmente, né? Com certeza, Chico. Eu acho que essa é uma preocupação que nós temos que ter, esse alerta ligado. O bolsonarismo joga sempre para a violência, para o ódio, para o conflito físico, para o conflito direto. Nós não podemos cair nesse tipo de provocação. Isso é péssimo. Todas as ameaças de golpe, esse tipo de coisa. Nós vamos ter que ter a cabeça muito no lugar nesse processo eleitoral, mas, ao mesmo tempo, com mobilização da sociedade de baixo para cima para fazer uma campanha que seja capaz de derrotar o Bolsonaro, de derrotar a máquina do ódio e de apontar os caminhos para reconstruir o Brasil. Ok, Boulos, obrigado e até uma próxima entrevista, hein? Obrigado, Chico. Forte abraço para você e deixo um abraço aqui para todo mundo que nos acompanhou. Antes de terminar, eu queria lembrar, como sempre, você a curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal para esse conteúdo circular, para os conteúdos progressistas no YouTube circularem, né? Fazer mais conteúdos progressistas circularem, porque o YouTube, como eu costumo lembrar, é uma plataforma que está cheio de conteúdo de extrema-direita e a gente tem que equilibrar, a gente tem que empatar esse jogo, pelo menos. Por isso eu peço para você dar essa força aqui para o canal que está começando. Como eu falei alguns vídeos atrás, no final de cada entrevista eu vou dar algumas dicas de cultura, tanto da área de música, literatura, clipes, para a gente contrabalançar um pouco, né? Ter um pouco de refresco nessa barra pesada que está o mundo, com pandemia, guerra, bolsonarismo, extrema-direita avançando, mas a gente olhando para a cultura, a gente dá uma respirada e retoma energias para seguir em frente. Então, nessa segunda dica que eu dou, eu vou sugerir aqui o som de um violonista brasileiro que é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil, que é o Bola 7. Ele foi para os Estados Unidos na década de 60 e lá nos Estados Unidos ele ficou conhecido pelo seu talento no balanço que ele dava no violão, misturava a bossa nova com o jazz. E ele fez apresentações muito interessantes e memoráveis com o Vince Guaraldi, que é um pianista de jazz também muito talentoso. E se você procurar aí nas plataformas do Spotify, tá, você vai ver Bola 7 e Vince Guaraldi, ou Vince Guaraldi Bola 7, você vai achar um dueto espetacular. O Bola 7 ele foi incluído na enciclopédia do jazz dos anos 60. E ele é tratado pelo autor desse livro, a Enciclopédia do Jazz dos anos 60, o autor é o Leonard Feather. Ele é tratado como um dos mais inovadores e ecléticos guitarristas da história do jazz. Não é dos anos 60, dos anos 80, mas é da história do jazz. Quer dizer, guitarrista porque aqui a tradução que eu li aqui traduz violão para guitarra, né? Guitar.
mas na verdade é um dos mais inovadores violonistas da história do jazz, e que infelizmente é muito pouco conhecido do público brasileiro. Então eu vou mostrar para você, terminar aqui esse vídeo com a música maravilhosa do Bola 7 Vince Guaraldi. Até o próximo vídeo.